Fala turma, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui a essa aula experimental, onde eu vou mostrar o passo a passo de como migrar o quorum do cluster de FileShare Witness para Cloud Witness. Primeiro eu vou dar uma visão geral, do que é o quorum para vocês se situarem. Então vou explicar o que é o quorum certinho e a importância de fazer essa migração, de ter esse quorum configurado em um storage account dentro do Azure, e a gente vai fazer isso na prática, passo a passo, aqui nessa aula experimental. E essa aula, ela é aula experimental da nossa certificação especialista Windows Failover Cluster. A certificação ela vai acontecer nos dias 29, que é a próxima terça, dia 29, dia 30 de agosto e dia 1º de setembro a partir das 8. Nessa certificação a gente vai ver desde as partes de pré-requisito do cluster, a criação do cluster, a parte de rede, a parte das roles, ou seja, a gente vai ver tudo sobre cluster nessa certificação, nesses 3 dias de conteúdo prático. Então se você quer se tornar um verdadeiro mestre quando o assunto é alta disponibilidade, utilizando o recurso de cluster do Windows, essa é a sua grande oportunidade. Então aqui embaixo desse vídeo vai ter o link com todas as informações de como vai funcionar essa certificação especialista em Windows Failover Cluster. E para você, ele vai ter ali a opção para você garantir a sua vaga com valor promocional de primeiro lote. Então corre, garante a sua vaga enquanto o valor ainda está promocional no primeiro lote. Quando a gente virar para o segundo lote, esse valor vai aumentar, ok? Então vamos começar aqui. Primeiro, entender o que é esse quorum, Para que serve esse quorum dentro do ambiente de cluster? Primeira coisa que é importante entender quando a gente tem um ambiente com cluster é a questão de votos, O que seria esse voto? O cluster, Então, primeiro, o cluster ele pode ser composto de uma máquina, apesar de não fazer sentido ter uma máquina no cluster, Se eu quero ter uma alta disponibilidade, eu tenho que ter pelo menos 2. Mas, dentro de um cluster, eu posso ter de 1 até 64 máquinas trabalhando em alta disponibilidade para aquela aplicação, para aquele recurso específico. Só que o cluster, quando ele identifica um problema, seja em uma máquina, seja na comunicação, ou seja, o cluster identificou que teve um problema com um node específico, com uma máquina específica do cluster, ele precisa tomar uma ação para ele validar se o restante das máquinas que continuam disponíveis, se ela pode continuar respondendo para aquele recurso que está no meu cluster. Então, por exemplo, uma aplicação ERP. Eu tenho lá 2 máquinas no cluster, que geralmente é a configuração mais comum que a gente vê nas empresas, São clusters ali com 2, 3 nodes. Então eu tenho um cluster com 2 máquinas para minha aplicação ERP. Se eu tiver problema com uma máquina, vai me sobrar uma. Só que nesse momento que eu tive problema com uma máquina, isso pode ser a própria máquina ou o meio de comunicação com a máquina, interface de rede e tudo mais. Quando eu perco essa máquina, o meu cluster ele tem que tomar uma decisão. Legal, me sobrou uma máquina. O meu RP, nesse cenário, vai continuar operacional? Os meus usuários vão continuar podendo acessar esse RP? Então o cluster ele precisa tomar essa decisão quando ocorre uma falha. É aqui que entra essa questão de quorum e essa questão de voto. O que o cluster ele vai levar em consideração para validar se a partir do momento que teve uma falha, se ele pode continuar operacional ou não? É essa questão, essa arquitetura dentro do cluster que a gente chama de votos. Então, quando a gente sobe um cluster com 2 nodes, 3, N nodes, nodes é a máquina que está dentro do cluster, Geralmente a gente chama essa máquina de nodes, inclusive aqui próprio, na própria ferramenta, Ele dá aqui o nome de nodes. Nesse cenário eu tenho 2 máquinas. Então, quando a gente sobe o cluster, automaticamente, cada uma das máquinas, cada um dos nodes é atribuído um voto. Então, se eu tenho 2 máquinas, eu tenho 2 votos. Guardem isso, Essa questão do voto é o que vai ser importante para entender essas configurações que a gente vai ver. Então, eu tenho 2 máquinas, cada máquina tem um voto, eu tenho um total de 2 votos.
Quando ocorre uma indisponibilidade no cluster, o que ele vai levar em consideração para saber se ele pode continuar operacional ou não, será se o cluster tem mais do que a metade dos votos. Para o cluster continuar operacional, ele precisa ter mais do que a metade. Então não é a metade, é a metade mais um. Então ele precisa da metade dos votos mais um. Se eu trabalho num cenário onde eu tenho 2 nodes, eu tenho um total de 2 votos, se eu perder uma máquina e perder um voto, de 2 votos eu vou ficar com 1. Então eu tenho exatamente a metade. Só que para o cluster funcionar ele precisa a metade mais 1. Então nesse cenário, onde eu tenho máquinas, principalmente esse cenário, né, onde eu tenho 2 máquinas dentro de um cluster, é onde vai entrar essa parte do quórum. Por quê? Se eu tenho 2 nodes e por padrão cada máquina que eu subo no meu cluster vai ter direito a um voto, e eu preciso ter mais do que a metade, não faria muito sentido eu subir uma terceira máquina só para ter 3 votos, e se eu perder um voto, uma máquina, eu ainda continuo com 2. Então de 3 votos eu tenho 2, eu tenho mais do que a metade. Meu cluster continuaria operacional nesse cenário. Só que às vezes eu não preciso, a minha aplicação, a minha arquitetura não precisa dessa terceira máquina. Então é onde entra essa configuração de quórum que a gente faz, onde a gente vai estabelecer um outro recurso para que esse outro recurso tenha direito a um voto também. Então nesse cenário eu tenho 2 nodes. Então aqui, se eu não trabalhasse com o quórum aqui, o que iria acontecer? Eu não iria ter a alta disponibilidade para a minha aplicação. Porque eu tenho 2 votos. Se eu perder um, eu fico com a metade e o meu cluster não fica operacional. Se eu perder uma máquina, o cluster vai baixar, a aplicação vai ficar indisponível. Então, geralmente, quando a gente tem dois nodes dentro do cluster, que é a configuração mais comum, a gente precisa configurar esse quórum. Aqui nesse cluster que eu montei, quando eu venho aqui no nome do cluster, aqui embaixo ele mostra para mim que o tipo de quórum que eu estou utilizando é o File Share Witness. Então, o File Share Witness eu vou estar utilizando um compartilhamento dentro da minha rede. Geralmente esse compartilhamento está num file server. E esse compartilhamento ele vai ter direito a um voto também. Então, enquanto ele estiver disponível, ele vai ter direito a um voto. Então, nesse cluster que eu estou mostrando para vocês, eu tenho 2 votos, um de cada node. E eu tenho um terceiro voto, que é o meu File Share Witness. Então, aqui eu tenho um total de 3 votos. Se eu perder uma máquina, beleza. Eu continuo com 2 votos, um do Node e o outro do File Share Witness. Meu cluster continua operacional. Se eu perder acesso ao File Share Witness, beleza, de 3, cai 1, eu tenho 2, continua operacional. Então, nesse cenário, o meu cluster só ficaria indisponível se eu perder ou o File Share Witness e um Node junto, ou se eu perder os 2 nodes junto, né, obviamente, meu cluster ficaria indisponível. Então, a gente utiliza o quórum para que eu consiga estabelecer um outro recurso para ter direito a um voto, para quando ocorrer uma indisponibilidade no meu ambiente, o cluster pegue esse recurso, lembrando esse recurso ele precisa estar online, precisa estar acessível, ele pega esse outro recurso que não é um node e vai estabelecer um voto para esse outro recurso também. Essa configuração do File Share Witness é um compartilhamento dentro de um servidor, né, o acesso via SMB, aqui um compartilhamento que eu tenho, por exemplo, dentro do meu file server. Só que é muito comum as empresas, principalmente as empresas que já utilizam o Azure, é muito comum a migração desse quórum, ao invés de ficar dentro do meu data center, eu pegar esse quórum e migrar para um storage account dentro do Azure. Então, isso aqui é bem interessante, é muito útil. Principalmente quando eu tenho um cluster geográfico, eu não tenho ali 2 data centers. O meu Azure, nesse caso do quórum, pode funcionar como um segundo ou até um terceiro data center, que é onde vai ficar o meu quórum. Então eu consigo migrar essa configuração de quórum do File Share Witness lá para o Azure. Como que eu faço isso? Então o primeiro passo, deixa eu voltar aqui para outra tela, aqui para a minha subscription. Então o primeiro passo eu preciso criar uma storage account, que é o objeto, o recurso que eu tenho dentro do Azure para eu armazenar dados. Então vou criar aqui um storage account. Vou criar esse storage account dentro desse resource group que eu tenho chamado aula. E aqui eu vou colocar o nome de quórum ST
002. Vou criar esse recurso no Brasil como standard mesmo. Aqui, redundância local. Beleza. Review e create. Fazendo aqui a validação. Ó, show de bola, tá fazendo aqui o deploy para a gente aqui do storage account. Então vamos aguardar que ele finalizar esse deploy. Ó, legal, terminou aqui a implementação, eu posso ir aqui para o recurso. Legal, tá aqui meu storage account. Então a gente vai voltar daqui a pouquinho que eu vou precisar de algumas informações daqui. Vamos voltar lá para o nosso cluster. Tá aqui o meu cluster. E onde que eu faço essas configurações de quórum? Eu clico aqui com o botão direito no cluster, venho aqui em More Action e aqui configure Cluster Quorum Settings. Aqui, né, só informativo, Next. Aqui, como que eu vou configurar o quórum? Vou selecionar essa última opção avançada. Aqui eu falo que cada node ele vai ter direito a um voto. E aqui é onde eu faço essas configurações. Então o nosso atualmente está nessa configuração do File Share Witness. Só que eu quero migrar isso lá para o Azure. Eu quero utilizar essa terceira opção que é o Cloud Witness, né? Eu vou armazenar o meu quórum dentro de um Storage Account do Azure. Então vou selecionar essa opção, dou um Next. Aqui ele me pede o nome do Storage Account que eu criei. Então vamos lá para o Azure. Esse aqui é o nome do meu Storage Account. Vou copiar e vou colar aqui. E aqui ele pede essa chave do Storage Account. Volto lá para o Azure. Essa informação fica aqui, Access Key. E eu tenho aqui a minha key. Só dá um show e um copy. Volto lá para o meu cluster e copio essa informação aqui. Opa, acho que não pegou. Voltando. Copy. Eita. Peraí. Agora sim. Copiado. Colado. E aqui é o domínio público do Azure para Storage Account. Então aqui eu não preciso mexer. É só o nome do meu Storage Account. A chave para eu conseguir acessar esse Storage Account. Beleza. Next. Aqui é só um review. Beleza. Next. E ele vai começar a fazer essa configuração aqui para a gente do quórum. Então vamos aguardar aqui mais uns minutinhos. Então ele finalizou aqui, né? Ó, configuração do quórum aconteceu com sucesso. Se eu for agora aqui em Finish, aqui embaixo eu tenho aqui o meu Cloud Witness. Então eu posso chegar nesse aqui e eu posso desabilitar esse aqui e remover porque eu não estou mais utilizando, né? Agora eu estou utilizando aqui o meu Cloud Witness. Legal? Então é dessa forma que a gente faz essa migração do quórum de um File Server Witness, onde o compartilhamento está dentro de um servidor, para um Storage Account que está dentro do Azure. Então aqui o Storage Account está dentro do Azure. Aqui, para eu utilizar essa opção do Cloud Witness, os meus nodes que compõem o cluster, eles têm que ter acesso a HTTPS lá no Storage Account. Então precisa da liberação da porta, mas é a porta segura, 443, a porta de HTTPS. Então aqui a gente ganha essa disponibilidade, porque lá dentro do Azure, aquele Storage Account que a gente criou aqui para hospedar o meu witness, então se eu for aqui, container, ele cria aqui esse container MSTF Cloud Witness, e aqui é o arquivo que ele cria, né? Então esse Storage Account ele tem redundância também dentro do Azure. Então aqui a gente tem uma alta disponibilidade até para o recurso do quórum, algo que é extremamente importante aí para que o meu cluster continue saudável, continue operacional caso ocorra algum problema. Legal? E lembrando, né, que essa é uma aula experimental da certificação especialista Windows Failover Cluster. A gente vai ver esse conteúdo lá na prática, só que com um pouco mais de detalhe. E claro, né, aqui a gente já pegou um cluster que já estava pronto, já estava configurado, mas lá na certificação a gente vai ver desde o absoluto zero. Então vão ser 3 dias de conteúdo prático, onde a gente vai começar do zero, desde os pré-requisitos,
como que eu instalo o cluster, como que funciona disco dentro do cluster, que é algo extremamente importante, a parte de redes dentro do cluster, como que eu subo as minhas aplicações para dentro do cluster, como que eu subo, por exemplo, máquinas virtuais no Azure para trabalhar com cluster. Então é possível, a gente vai ver isso. Como que a gente trabalha com cluster geográfico, onde eu tenho máquinas que estão em uma localidade e as outras máquinas que fazem parte do cluster estão em localidades diferentes, localidades geograficamente distantes uma da outra. Então a gente vai ver tudo isso na nossa certificação especialista Windows Failover Cluster. Então essa certificação é para quem quer realmente se tornar um mestre, aprender desde o básico até os recursos mais avançados em construir soluções em alta disponibilidade utilizando o Windows Failover Cluster. Então tá aí a oportunidade para você dar um up nos seus conhecimentos, para você dar um up no seu currículo. Cluster é uma solução que muitas empresas utilizam porque as empresas têm várias aplicações que não podem parar e o recurso que a gente utiliza para manter essas aplicações sempre disponíveis é o cluster. E nessa certificação a gente vai ver tudo no detalhe do zero, desde o pré-requisito, administração, planejamento, implementação. A gente vai passar por todos os pilares e a gente vai ver vários cenários de construção de cluster para que você se torne um verdadeiro mestre quando o assunto é alta disponibilidade. Então a gente liberou o primeiro lote, ainda está com o valor promocional. Quando a gente virar para o segundo lote, o valor vai aumentar. E os alunos também estão levando de bônus a gravação dos 3 dias da certificação com acesso vitalício. Ou seja, você vai ter acesso à gravação dos 3 dias para você poder assistir esse conteúdo sempre que vocês quiserem. E lá na gravação também tem um campo para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Então, daqui um mês reassistir a aula, tive alguma dúvida, pode postar lá para eu ajudar vocês a se tornarem verdadeiros especialistas quando o assunto é alta disponibilidade. Então aqui embaixo do vídeo tem mais informações, tem um link para você ver todos os detalhes, garantir a sua vaga no valor de primeiro lote e ainda levar esse bônus com acesso vitalício dos 3 dias. Legal? Espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo dessa aula experimental. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e eu vejo vocês lá na nossa certificação especialista Windows Failover Cluster.